Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje eu vou continuar falando aqui sobre prioridade, porque na sua vida e na minha vida, nós precisamos procurar dar prioridade e precedência ao nosso Deus e Pai, porque o Senhor Jesus nos chamou para vivermos assim. Então, nós temos que exercer essa prioridade dia após dia. Ninguém pode servir a Cristo Jesus sem prioridade, porque ele mesmo disse: ninguém pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Então, ninguém pode servir a Deus priorizando outra coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos entender isso, porque ninguém pode ficar dizendo Senhor, Senhor, se o seu coração está longe dele. Esse é o procedimento errado que nós não devemos fazer. Então, nós não podemos inverter as coisas. Nós não podemos ficar priorizando as coisas terrenas. Nós não podemos priorizar os negócios dessa vida nos quais muitas pessoas se envolveram. Nós não podemos priorizar o amor ao mundo e as coisas que nele estão. Nós não podemos priorizar as coisas que existem por aí, que tentam nos atrair. Não, nós não podemos priorizar essas coisas. O que nós devemos priorizar é Cristo Jesus em nossas vidas. O ensinamento dele, a sã doutrina, o evangelho, a graça genuína, essas coisas que nós devemos priorizar. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus falou como verdades, nós devemos nos apegar com firmeza, com prioridade. É assim que tem que ser. Esse tem que ser o procedimento daquele que está em Cristo. Nós nunca podemos servir a Deus tentando fazer o que é reto de forma parcial. Porque muitos agem assim hoje. Muitos procuram servir a Deus, mas o seu coração está distante deles. Muitos honram ao Senhor com os lábios, mas o seu coração está distante deles, distante dele. Não é isso o procedimento. O procedimento é prioridade. Nós temos que servir ao Senhor Jesus com renúncia, com abnegação, com desprendimento, de forma que o nosso corpo, alma e espírito estejam totalmente servindo ao Senhor com integridade, interesse de coração, com prioridade. É assim que tem que ser. Nós não podemos cair no erro de olharmos para trás, para as coisas que ficaram para trás, porque aquele que põe a mão no arado para servir ao Senhor com prioridade não pode mais olhar para trás. Tem que olhar para frente. Tem que olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. Essa é a prioridade que tem que acontecer em nossas vidas. Então, existem muitas coisas no mundo que tentam nos atrair, tentam nos seduzir, tentam fazer com que nós possamos priorizar essas coisas terrenas, mundanas, muitas paixões mundanas, riquezas, prosperidade financeira e outras coisas que não tem nada a ver com o chamado do Senhor Jesus para nossas vidas. Ele nos chamou para servirmos a Ele com prioridade. Tem que ser assim. Nós não podemos errar, mas chega de errar. Porque quem erra, possivelmente erra deliberadamente. Porque o Senhor Jesus já falou muitas vezes a respeito disso. O ensinamento dele tem que nos levar a praticar a prioridade. É isso que ele ensina. Então, nós devemos deixar tudo. A prioridade agora é Cristo Jesus. Nós devemos viver nele, por ele, para ele, todos os dias. É assim que tem que ser. Então,
nós devemos entender essa questão, porque não podemos mais cair nesse engano, nessa mentira, nesse erro que leva muitas pessoas a inverterem aquilo que não deveria ser invertido. Ninguém pode inverter. Quando ele falou, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, é assim que tem que ser. Mas muitas pessoas hoje, infelizmente, estão buscando outras coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus e a sua justiça. Porque eles inverteram as coisas. E essa inversão é algo errado, tem que ser cortada. Esse mal tem que ser cortado definitivamente pela raiz, para que, a partir de agora, todos nós possamos servir a Deus com integridade e inteireza de coração. Porque o serviço de Cristo, enquanto nós estivemos aqui no tempo de nossa peregrinação, para a carreira que Ele nos propôs, é necessário que a pessoa tenha essa vontade de servir a Ele com prioridade. Então, ele falou sobre isso, ele ensinou sobre isso. E esse texto eu vou ler aqui agora, para o nosso esclarecimento, porque parece que muitas pessoas hoje ainda não estão esclarecidas sobre isso, não estão conscientizadas disso. Ou se esqueceram, ou se deixaram levar por outras coisas. E se isso aconteceu, elas estão errando. Por isso, o que eu vou falar aqui é para que essas pessoas possam acertar. Ainda há tempo de elas acertarem a vida com aquilo que Cristo Jesus falou, para que o ensino da prioridade esteja sendo praticado por aqueles que queiram viver e amar ao Senhor Jesus sinceramente. É assim que tem que ser. Então, eu vou ler aqui esse texto que está aqui no Evangelho segundo Lucas. Deixa eu achar aqui o texto. No Evangelho segundo Lucas isso está escrito. E é o próprio Senhor Jesus que falou isso, para que as pessoas hoje pudessem viver dessa forma. Então eu vou ler esse texto aqui e assim vocês vão entender o que o Senhor Jesus quis dizer. Então agora eu vou ler aqui o texto que está no Evangelho segundo Lucas. E está escrito assim: A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então, o Senhor Jesus disse, segue-me. Mas o que esse homem respondeu? Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Ou seja, ele estava querendo priorizar o sepultamento do pai dele primeiro e depois de seguir. Não é esse procedimento. Quando o Senhor Jesus disse, segue-me, ele queria que aquele homem o seguisse com prioridade e esquecesse as coisas que ele deveria fazer, que ele queria fazer primeiro, como ele diz aqui. Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, o Senhor Jesus conscientizou aquele jovem de que ele deveria deixar os mortos sepultar os próprios mortos. Ou seja, ele fez aquele homem entender que ele não precisava mais priorizar as coisas que ele deveria fazer, que ele queria fazer primeiro. E o Senhor Jesus disse, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A prioridade dele era essa, ir pregar o reino de Deus, naquele mesmo instante que o Senhor Jesus o chamou para o seguir.
ele deveria ir pregar o reino de Deus. Essa é a prioridade dele. O Senhor Jesus conscientizou esse homem disso. E parece que muitas pessoas hoje não, acho que perderam a essa conscientização de que deveriam pregar o reino de Deus em primeiro lugar, com prioridade, e deixar os mortos sepultar os próprios mortos. Não queira ir primeiro fazer essas coisas. O que você deve fazer primeiro com prioridade é pregar o reino de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus falou para aquele jovem. E essa é a lição que deve ser aprendida por cada um de nós hoje. Devemos pregar o reino de Deus. Será que muitas pessoas hoje estão priorizando pregar o reino de Deus? Ou estão priorizando outras coisas e deixando a pregação do reino de Deus de forma secundária ou terciária? Enfim, acho que tem muita gente agindo assim hoje. E se estão agindo assim, estão errando. E esse erro tem que ser corrigido. Essa falha tem que acabar. E é para isso que o Senhor Jesus falou isso aqui. E ele continua dizendo: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Tem sempre uma prioridade à frente daquilo que o Senhor Jesus quer. Tem pessoas que botam as coisas que elas devem fazer primeiro, com prioridade em sua vida. E depois elas procuram fazer o que o Senhor Jesus quer, seguir ou fazer alguma coisa que o Senhor Jesus quer. Mas, em último lugar, primeiro elas têm que fazer os interesses delas. Esse é o erro. Não, ninguém pode viver assim hoje. Aí o Senhor Jesus respondeu: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, aqueles que colocaram a mão no arado é para dar prioridade àquilo que ele vai fazer com o arado. Se o Senhor Jesus te chamou, você tem que priorizar o chamado dele para a sua vida. Você não pode olhar para trás, porque aqueles que olham para trás não são aptos para o reino de Deus. Será que muitos hoje não estão nessa condição de não estarem sendo aptos para o reino de Deus porque estão olhando para trás, priorizando as coisas que deixaram para trás? Priorizando as coisas que deveriam deixar para trás? Será que muitos não estão nessa condição? Com certeza sim, eu digo isso. Eu afirmo isso. Porque o Senhor Jesus viu isso quando ele estava falando isso aqui. Ele viu que muitos agiam assim. Então, esse erro não pode continuar. A prioridade tem que ser exclusiva, tem que ser total, tem que ser inteiramente. Na vida de todo aquele que é chamado pelo Senhor Jesus tem que ser assim. Não há desculpas. Não há desculpas que possam justificar esse erro de não dar prioridade ao chamado do Senhor Jesus. Por causa disso, muitas pessoas estão cometendo um erro hoje em dia. Porque não dão prioridade àquilo que o Senhor Jesus, ao que o Senhor Jesus lhe chamou, mas sim a outras coisas que são mais importantes para elas, digamos assim. Elas buscam seus próprios interesses. E esses interesses geralmente levam as pessoas a errar, a não agir com prioridade para o chamado para o qual o Senhor Jesus lhe chamou. Então, isso tem que se acabar. Tem que ser destruído, esse mal tem que ser cortado. Isso é nocivo, isso estraga, isso prejudica a vida de muitos. Então, nós devemos entender essa questão. Esse ensinamento é muito claro e simples para que possamos entender. A lição que o Senhor Jesus nos deu hoje é muito importante e séria. Temos que aplicar isso em nossas vidas, para que assim possamos aprender a exercer
a prioridade para a qual Cristo nos chamou, para fazermos as coisas, para fazermos as obras, para pregarmos o Evangelho, para pregarmos o reino de Deus. Então, nós devemos entender isso. Isso é importante demais. Eu espero que todos possam entender isso, porque quando esse entendimento acontecer, aí sim nós vamos nos conscientizar, para que assim o nosso corpo, alma e espírito estejam totalmente priorizando a Cristo Jesus e aquilo que Ele nos mandou fazer. Esse tem que ser nosso objetivo. Então, essa é a lição que nós devemos aprender, colocar em prática. O que o Senhor Jesus falou é para nos estimular, encorajar e nos incentivar a vivermos dessa forma. Então, que nós possamos aprender isso, para que assim possamos viver totalmente priorizando o chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas. Para que assim possamos colocar em prática as coisas que agradam a Ele. Para que possamos assim viver para o inteiro agrado dEle, temos que viver com prioridade. Então essa é a lição de hoje, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas. Amém.